Quando a terceira pessoa comentou algo da minha infância, eu finalmente entendi que não era coincidência. Até então, eu tinha tentado explicar de todas as formas possíveis. Coincidência, intuição, gente que fala demais, sei lá. Qualquer coisa servia, menos a verdade que começava a se formar na minha cabeça. Tudo começou de um jeito tão banal que chega a ser ridículo chamar de início. Eu estava no trabalho, numa conversa qualquer, daquelas que a gente participa no automático, sem prestar muita atenção. Um colega de repente comentou rindo que eu sempre batia o pé direito quando ficava nervoso. Ele falou como se fosse uma mania super evidente, algo que todo mundo obia. Eu ri também, claro, mas por dentro, alguma coisa travou. Aquilo não era verdade. Quer dizer, era, mas era algo que só eu sabia. Desde criança eu tinha esse hábito estranho de bater o pé direito quando estava ansioso. Eu fazia isso sozinho, no meu quarto, em casa. Nunca comentei com absolutamente ninguém. Nunca percebi alguém notar. Fiquei olhando para ele e perguntei como ele sabia disso. Ele só deu de ombros, como se fosse óbvio, e disse: "Você sempre foi assim." Eu ignorei. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse feito aquilo perto dele sem perceber. Afinal, a gente não repara em tudo o que faz. A vida seguiu. Dias depois, em outro lugar, com outra pessoa, algo parecido aconteceu de novo. Eu estava numa cafeteria, esperando o meu café ficar pronto, quando a atendente comentou, do nada, que eu nunca tomava nada com açúcar porque odiava quando o doce grudava no céu da boca. Meu estômago gelou na hora. Essa frase era minha. Literalmente minha. Era algo que eu dizia só pra mim mesmo, na minha cabeça, quando recusavam açúcar. Eu nunca expliquei isso pra ninguém. Nunca reclamei em voz alta. Eu apenas evitava açúcar. Simples assim. Perguntei a ela, tentando parecer casual. Como ela sabia? Ela riu, achando que eu estava brincando, e respondeu: "Ué, você sempre fala isso." Sempre eu saí dali tentando não demonstrar nada, mas por dentro eu estava em pânico. Pela primeira vez, comecei a considerar seriamente a possibilidade de que eu estivesse sendo observado. Mas ainda assim, eu tentei manter a sanidade. Duas coincidências estranhas não formam um padrão. Pelo menos era o que eu repetia mentalmente, como um mantra. Até que veio a terceira vez. A gota d'água. Eu estava com um amigo antigo, alguém que eu não via havia meses. A gente estava colocando o papo em dia andando na rua quando, do nada, ele comentou sobre uma cicatriz pequena que eu tenho na perna. Ele disse que lembrava que ela sempre aparecia nos meus sonhos de infância. Eu parei de andar no mesmo instante. Perguntei o que ele quis dizer com aquilo. Ele explicou, meio confuso com a minha reação, que eu sempre contava sobre um sonho recorrente que tinha quando era criança, em que eu caía de bicicleta e acordava sentindo dor exatamente naquele ponto da perna. Eu nunca contei isso pra ninguém. Nunca. Aquele sonho morreu comigo na infância. Eu nunca vi motivo para falar sobre ele. Era um sonho pequeno e insignificante, e completamente impossível de outra pessoa saber. Foi ali, naquele momento, que algo quebrou dentro de mim. Pela primeira vez, eu pensei em voz alta: "Isso não faz o menor sentido." Meu amigo ficou sem graça. Pediu desculpa. Disse que talvez estivesse me confundindo com outra pessoa. Mas o estrago já estava feito. A semente da dúvida tinha virado uma árvore. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Minha cabeça girava, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Pessoas confundem memórias, certo? Elas misturam histórias, criam falsas lembranças. Tinha que ser isso. Era a única explicação racional. Mesmo assim, eu decidi fazer um teste. Se aquilo estava realmente acontecendo, eu precisava ter certeza. Então eu inventei algo, uma informação específica, estranha e impossível de adivinhar. Passei dias repetindo, apenas dentro da minha cabeça, uma frase boba, um detalhe falso sobre mim. Algo que nunca aconteceu, que nunca existiu. Eu não falei com ninguém, não escrevi em lugar nenhum, não pesquisei na internet, só pensei. Uma semana depois, eu estava no ônibus voltando para casa. Um desconhecido sentou ao meu lado e puxou conversa. Papo furado, sobre o tempo, o trânsito, nada demais. Até que, do mais absoluto nada, ele comentou exatamente aquele detalhe que eu inventei. Do jeitinho que eu tinha imaginado, com as mesmas palavras. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Minha respiração falhou. Perguntei onde ele tinha ouvido aquilo. Ele franziu a testa, totalmente confuso, e respondeu: "Ouvir o quê?" Eu expliquei o que ele tinha acabado de dizer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar de algo que não estava lá. Depois, respondeu com a voz baixa: Eu não lembro de ter falado isso. Eu desci do ônibus 2 paradas antes da minha.
só para sair de perto dele. A partir desse dia, comecei a observar tudo, cada conversa, cada comentário, cada detalhe que as pessoas soltavam sobre mim. E percebi algo assustador. As pessoas não sabiam tudo sobre mim. Cada uma sabia apenas uma coisa, um fragmento, como se a informação estivesse espalhada por aí. E o mais bizarro, ninguém parecia consciente disso. Ninguém lembrava de como aprendeu aquela informação. Elas apenas sabiam. Comecei a mudar minha rotina drasticamente. Evitar conversas, evitar pessoas. Quanto menos contato social, menos chances daquilo acontecer. E funcionou por um tempo. O silêncio era reconfortante. Até que um dia, na fila do mercado, alguém falou algo que nem eu mesmo poderia saber. Uma mulher, esperando na minha frente, virou para mim e comentou, como se fosse a coisa mais normal do mundo, que eu tinha medo de um lugar específico. Ela disse, um endereço. Um endereço que eu só reconheci depois de pesquisar. Era a casa onde eu morei nos meus primeiros meses de vida. Um lugar do qual eu não tinha absolutamente nenhuma lembrança. Um lugar que meus pais quase nunca mencionaram. Que eu nunca procurei saber onde era. Apavorado, eu perguntei como ela sabia daquilo. Ela me olhou com um olhar de pena, quase maternal, e disse, porque você sempre soube. Foi nessa noite que eu decidi que precisava de respostas de verdade. Fui atrás de registros, documentos antigos, qualquer coisa que pudesse explicar a minha infância. E foi aí que eu descobri algo que meus pais nunca me contaram. Nos primeiros anos da minha vida, eu passei por diversos acompanhamentos médicos. Não por uma doença física, mas por algo relacionado à minha percepção. Os registros falavam de episódios dissociativos, de relatos que eu fazia quando criança sobre vozes e pensamentos que não pareciam meus. E no final de um relatório, uma frase do médico sublinhada: o paciente não parece compartilhar pensamentos. Ele parece emitir. Eu reli aquilo umas 10 vezes. Emiti como um sinal de rádio, como uma onda que se espalha pelo ar. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. De um jeito terrível. Não eram pessoas me observando. Não era um stalker me espionando. Era eu. O tempo todo. Era eu. De alguma forma, coisas que eu pensava escapavam. Não em palavras, não em sons, mas em fragmentos de informação. Sensações, certezas. As pessoas não me ouviam. Elas simplesmente sabiam. Como se a ideia tivesse brotado na cabeça delas. Hoje, eu quase não penso mais. Evito lembrar do passado. Evito imaginar o futuro. Evito criar qualquer coisa nova dentro da minha cabeça. Porque toda vez que eu penso demais sobre alguma coisa, alguém, em algum lugar, confirma depois. E eu cheguei a uma conclusão assustadora. Talvez eu nunca tenha contado nada disso pra ninguém. Porque no fundo, eu nunca precisei.